Tá. Deixa eu ver quantos, já temos 9 aqui. Esperar um pouquinho, então. Só aqueles que têm dúvida, né? Vem pouca gente. Uhum. Sim, mas já é costume isso, né? De vocês virem, assim. Aí, quando eu estava organizando a disciplina, eu me lembrei que algumas tinham me dito, aí eu disse, não, vou organizar já com encontros, né? Eu estou até gravando, aí depois eu disponibilizo para quem não conseguir participar. Acho que a gente pode começar, então, né? Então, tá, gurias, bom dia. Vamos começar, então, né? A gente está na terceira semana de aula. Semana passada a gente não teve encontro, porque foi o feriado, né? Disponibilizei, então, no AVA 3 vídeos, né? Tivemos um fórum também. Aí eu entrei ali no fórum, né? Fui conversando, assim, com vocês. Achei bem interessante, né? Acho que todas gostaram dos vídeos, né? Eles são vídeos bem explicativos, assim, né? Bem... acho que de matemática aí, né, que é a área da saúde, que nos ajuda, assim, né, a entender vários processos aí, né, principalmente quando a gente fala nessa questão do cuidar e educar com ações indissociáveis, né, e os vídeos, eles vêm nos mostrando isso, né, como essas ações, né, cotidianas, assim, do horário da troca de fralda, da alimentação, do que é essa alimentação, né? Como a importância, né, das crianças participarem desse momento, né, da alimentação, das escolhas, né, da autonomia dessas crianças, aos poucos, quando vão crescendo, né, poder manipular esses alimentos, da ação respeitosa do adulto, né, de avisar, né, e de se manifestar e dizer para a criança todas as ações que ele vai dizer, né, que ele vai fazer com a criança. Então, acho que os vídeos, eles vão nos mostrando, né, como essas ações, elas são realmente indissociáveis, né, e como elas... Opa! Perdi, deu, voltou. Tinha caído minha conexão.
Voltei? Acho que voltei. Que coisa. Hoje eu que tô... Fiquei falando sozinha aqui, até que eu disse, eu acho que todo mundo congelou. Até parei de gravar. Vou voltar aqui. Voltou a gravar. Pronto. Cris, é que eu tinha caído e não me dei conta. Depois é que eu percebi que a Rafa, que era quem estava com a imagem ali, ela tinha congelado. Acho que por isso que eu não estava vendo o pessoal que estava tentando entrar também. Tá. Se acontecer de novo, vocês podem me avisar pelo WhatsApp ali, porque eu fico aqui buscando as mensagens e não encontro. Deixa eu ver, gurias, aqui minha internet. Bom, vamos tentar. Vamos seguir, então. Então, quem chegou depois, né, estava comentando sobre os vídeos da semana passada, né, o quanto eles nos mostram a indissociabilidade, né, das ações de cuidar e educar, no momento que elas vão falando, né, tanto a Deise, enfermeira, como a Marília, a nutricionista, né, elas vão nos dizendo, assim, né, da importância desses momentos, né, da troca de fralda, da alimentação, até ali dos primeiros socorros, né, da importância da criança participar desses momentos, né, e de nós, quanto educadoras, irmos comunicando às crianças as nossas ações, né, pedindo permissão para as crianças, né, em relação às nossas ações. Então, ela vai nos mostrando, esses vídeos vão nos mostrando como esses momentos, né, tidos como, entre aspas, apenas de cuidado, né, como eles têm, sim, ações educativas, né, uma intencionalidade. E o quanto a nossa ação, ela pode estar auxiliando as crianças, né, no desenvolvimento, né, e na autonomia, né, dessas crianças. E essa semana, então, né, entramos numa outra unidade, né, que fala sobre esses momentos aí de transição, né, das ações cotidianas da creche, né, e dos momentos de transição das crianças, né, e de entrada das crianças, né, dos desafios, né, principalmente em relação à inserção, né, esse momento de entrada das crianças na creche. Tá? E aí eu não sei como que funciona, gurias, o atendimento, né? Nas outras disciplinas, o atendimento funcionava a partir das dúvidas, né? Que o pessoal, que a turma tinha. Travou de novo? Não. Das dúvidas que a turma trazia, né? Não sei se a gente faz uma discussão a partir da leitura que vocês fizeram, não sei se conseguiram fazer a leitura, né? Porque eu postei ontem. Abri ontem o AVA, né, não sei se foi tempo suficiente, né, ou se alguém que conseguiu ler quiser trazer alguma contribuição, a Cris disse que fez a leitura, né, ou se a gente vai passando o texto, assim, vai conversando, além do texto da inserção, tem também os slides, né, aqueles slides, eu acho que ele é bem importante, assim, porque ele traz a contribuição, né, da proposta italiana, como ela entende esse processo aí de inserção, e traz essa questão do termo inserção, inserimento, né, porque a gente, quando fala nessa temática, a gente, a maioria das vezes a gente escuta como adaptação, né, e não como inserção. É o momento de adaptação das crianças, é o período de adaptação, né, e na disciplina a gente tenta desconstruir um pouco, né, partindo do que é adaptação, né, e ali nos slides, a gente vem trazendo bem, né, aqueles slides ali foram organizados por mim e pela Renata, na disciplina no semestre no ano passado, né, então a gente organizou ele para ir como se estivesse conversando, né, com vocês, assim, né, trazendo um tópico principal e aí alguns desdobramentos, né, e aí a gente traz ali, inicialmente, né, esse termo adaptação, né, do que ele significa, né, que é um termo que traz uma ação
passiva, né, da criança, que se adapta, que se molda, até traz uma árvore, né, amarrada assim numa madeira, né. Então, quando a gente planta uma árvore, né, se ela tem um galho fininho, assim, então a gente amarra ela para que ela se molde, né, como a gente quer que ela fique, né. Então, a adaptação, aquela árvore vai se adaptar àquele espaço que a gente tem, né. E quando a gente usa esse termo adaptação em relação à entrada das crianças, né, muitas vezes ele tem esse significado, né, que a criança vai se adaptar à escola, então ela vai se adaptar às regras, ela vai passivamente se acostumar àquele lugar, né, então parece que envolve só a ação da criança, né, então o foco está muito mais na separação da mãe e da criança, né, ou da mãe, ou daquela figura que representa, né, esse cuidador, né, e então se coloca o foco na separação, né, e aí isso traz bastante a questão do termo adaptação. Deixa eu ver o que a Cris vai colocando aqui. Podemos ir passando o texto, mas gostei muito do olhar das autoras sobre o conceito que muitas vezes temos de família. Sim, isso mesmo, Cris, já vamos entrar nisso, né? Que eu tirei daqui. Então, a gente trouxe aqueles slides, né, para poder contextualizar, né, um pouco, assim, o porquê que a gente usa o termo inserção, né, e o inserimento, né, eles chamam de inserimento, ele tem um olhar diferente, né, o olhar nesse período da entrada das crianças, ele se volta para esses novos relacionamentos que vão se construindo no momento que a criança chega na escola, né? Por que novos relacionamentos? Porque a gente trabalha com uma tríade, e não só com a separação mãe-criança, né? Mas com uma tríade criança, escola e família, né? Não tem como pensar esse momento de entrada da criança sem trabalhar nesses três pontos, né? Criança, escola e família. Então, a inserção, o inserimento, ele traz esse momento delicado, né, que é a entrada da criança na escola, e que vai se criando cuidadosamente, né, vai se criando delicadamente novas relações, né, entre escola, família e crianças. Então, os slides, eles vão mostrando essa perspectiva italiana, vai trazendo estratégias, né? Então, ele é bem interessante, ele é de um texto que a gente trabalhava na disciplina quando estava no presencial, né? Mas como a gente buscou textos que estivessem disponíveis na internet, né? Então, a gente traz ele na forma ali dos slides, tá? Então, entrando na questão do texto, né, que a gente, que ficou disponível aí essa semana, né, para estudo, o nome do texto é Educação Infantil, Por que te quero? Compartilhando significados entre escolas, bebês e suas famílias, né. Então, as autoras, elas partem do conceito de família, né, e foi o que a Cris colocou ali, né, muito interessante o quanto elas vão contextualizando, né, o quanto elas vão trazendo os múltiplos significados, né, do que família representa, né. Deixa eu pegar aqui o que vocês estão conversando aqui. Devemos ter em mente que existem contextos familiares distintos e que devem ser respeitados. Além das crianças para inserção e se sentirem seguras, a família também tem que se sentir segura e confiante no trabalho da escola. Sim. Achei que tinha mais alguém tinha colocado aqui. Sim, Cris, elas trazem bem isso, assim, né? E o que são esses diferentes contextos familiares, né? Essas diferentes famílias, né? Às vezes a gente tem aquela ideia de família, né?
como os pais, a criança, alguns irmãos, né? E o texto vai trazendo, assim, as diferentes famílias, né, que a gente vai encontrando. Às vezes é uma criança que vive apenas com o pai ou apenas com a mãe, que vive com o pai e com a madrasta e os filhos da madrasta, né? Uma criança que tem 2 mães ou 2 pais, uma criança que vive com os avós, né? Então a gente tem diferentes famílias, né, com diferentes culturas que elas vão construindo, né, e que quando chega na escola, né, esses diferentes contextos familiares, é um encontro, né, dessas diferenças, né, e qual é o olhar que a gente tem para isso, né, então para a gente ir desnaturalizando, né, esse conceito que a gente tem de família, o conceito que a gente tem de cuidado também, né, de que existe uma forma certa, ideal de cuidado, né, e quando não entra dentro desse nosso ideal, do nosso padrão, o julgamento que a gente faz, né, às vezes a gente olha para uma família, né, que não, para uma ação da criança, a gente diz, ela faz isso porque ela tem uma família desestruturada, né? Ou então as autoras vão trazendo isso ao longo do texto, né? Uma família que é desestruturada, uma família que não, a questão da higiene, né? Então a gente vai fazendo o julgamento. Vocês devem ter assistido aí em alguma disciplina aquele. Tá travando? Tá travando, gurias? Não tá. Prof. Elas também trouxeram ali as crianças dos lares, né? Isso. E aquilo eu fiquei pensando assim, porque a minha Dinda dava aula no Agnella, e sempre, quando ela sempre comentava, porque ela pegava muito da casa do menor e tal, e a gente eu fico imaginando assim, que a gente faz esse pré-julgamento, né? Então, é bom a gente fazer essa reflexão, porque sempre a gente vai imaginar. Mas, claro que também a gente vai ter que olhar que sim, aquela criança vai ter algo diferente, né, para nos trazer. E como a gente vai saber lidar com isso, porque durante a acolhida mesmo, que a gente ajudou um lar, por muito tempo eu fui lá para levar a doação e tal, e a moça até me falou, eu até gostaria que vocês fizessem alguma coisa aqui, porque eles têm muita dificuldade, eles não conseguem passar de ano, porque eles não têm apoio de ninguém, né, para fazer as tarefas, ela disse. E aí, todo dia ela tem uma sequência de coisas que eles têm que fazer, ir a tais lugares e tal, e não tem ninguém que ajude na tarefa, né. Então também isso... É interessante isso, né, para a gente pensar quando até planeja uma aula, né, o tipo de atividades, né, uma pesquisa que pede para fazer em casa, né. Exato. O texto familiar são esses que a gente tem ali na nossa sala, né, com as nossas crianças. Então, quando tem, assim, né, crianças desses lares, né, das casas lares, então, de que forma, né, que essa criança vai fazer, né, ou quando a gente pede, sei lá, a história das crianças, né, tipo, árvore genealógica, né, alguma coisa assim, então, para a gente olhar para esses contextos, né, então elas trazem isso no texto, eu acho muito importante isso, né, o quanto a gente tem que olhar para esses diferentes contextos e não olhar de uma forma de julgamento, né, mas uma forma de conhecer e ver a potência que tem, né, essas diferentes famílias, e o quanto a gente pode aprender com isso, né, aprender com essas famílias, com esses diferentes costumes. Eu ia dizer, tem aquele vídeo que vocês devem ter visto em alguma disciplina, acho que era em psicologia, geralmente, que o pessoal via, era Babies, que vai mostrando as crianças de várias culturas, assim, né, e como, até 1 ano de idade, né, e como essas pessoas cuidam dessas crianças, né, essas diferentes famílias aí, né, aí tem ali os índios, né, e a gente vai olhando e vai dizendo, ai, que horror, né, ai, olha ali, cheio de mosca, né, e então é o olhar que a gente tem, né, porque a gente vive numa cultura, né, claro, ali nos mostra extremos, né, de diferença. A gente não vai ter tanta diferença assim, no sentido, né, porque são diferentes países, né, são culturas muito diferentes, mas a gente vai ter, né, na sala,
diferentes modos e formas, e até elas dizem, né, relações parentais, né, às vezes são vizinhos que cuidam, né, porque as pessoas se ajudam, né, então elas falam a questão da solidariedade, né, então é um vizinho, é alguém que toma conta, é uma pessoa que busca, né, quando tu falou da questão dos lares, eu lembrei o Oscar, ali na EMEI Oscar, tem a casa, o raio de luz, né, que é bem pertinho, então elas têm muitas crianças dali, né, então às vezes essas crianças vão de Kombi, eles têm uma Kombi, né, então algumas crianças que chegam com a família, né, outros que chegam numa Kombi, né, então essas diferenças, elas estão ali dentro da escola, né, então quando a gente pensa uma rotina das crianças, né, cada criança, elas falam isso também, tem rotinas completamente diferentes, né, elas trazem o exemplo da alimentação, então, umas se alimentam na mesa, sentam todos juntos, outros não têm lugar para sentar, outros não têm nenhuma alimentação para fazer, né, então, é importante a gente entender isso quando essas crianças chegam na escola, né, então, de que forma que a gente acolhe as crianças, mas também de que forma que a gente acolhe as famílias, porque as crianças não vêm sozinhas, né, e elas têm uma história, mesmo bebês, elas têm uma história de muito tempo ali, né? Não é aquele momento que chega na escola que está começando, né? Elas têm uma história. Que história é essa, né? Então, é importante conhecer essas famílias, né? Buscar uma proximidade, né? Por isso que eu disse que é uma tríade, né? Escola, família e crianças. Até porque, às vezes, até o material que a gente vai pedir, sei lá... um rolinho de papel higiênico para eles trazerem de casa, né? Mas a gente tem que observar isso, porque talvez não se consiga, né? Não se tem esse apoio para se juntar a isso. É complicado. Eu lembro de uma das vezes que eu entrei para largar, até a Singuli não tá aqui, mas a Singuli estava junto, ela entrou no carro chorando, a Singuli, porque a menina tinha uns 12, 13 anos e falou: ai, gurias, eu odeio morar aqui. Queria muito ter uma família. E a Singuli entrou no carro: ai, vamos adotar, amiga. E começou a chorar, assim, foi horrível, assim, pra gente, porque é um choque de realidade que a gente não para pra pensar, né? Imagina os bebês e tudo mais, né? É muito complicado. Não, e aí, agora tu falou isso, a gente fica pensando, assim, né? Se tu vai adotar todos, né? Exato. Se tu vai, de que forma que tu ajuda, né? Então, a gente já vai com esse primeiro olhar, né? Mas não, são realidades diferentes, né? Situações diferentes, então pensar, claro que a gente é afetado, né? Não tem como dizer, não, eu vou separar. Aqui é meu lado profissional, esse aqui é o lado pessoal, né? A gente não consegue, né? Porque a gente é afetado por isso, mas também de que forma que a gente vai lidar com isso, né? Então, tá preparado para isso também, né? E preparado a gente nunca tá, né? Então, a gente, quando vai vivendo, vai lidando com a situação e vendo a melhor forma, né? De lidar com isso. Mas elas trazem essas questões para a gente entender, assim, que diferentes contextos, né? Vão estar postos, né? E de que forma a gente não pode acolher todos da mesma forma, né? Fazer um processo de inserção todos do mesmo jeito, homogeneizar esse processo, né? A entrada das crianças na escola, porque cada um vai ter uma história, cada um vai ter um tempo disponível, né? Para fazer esse processo, né? E como é que a gente faz esses primeiros contatos, né? Então, isso é importante também, né? Que espaço a gente dá, né, para essa família dentro da escola, né? Então, elas vão trazendo, assim, diferentes contribuições ali, né? Então, essa família que começa com os motivos, né, que cada família tem para colocar a criança na escola, né? Então, começou, né, quando começou a história da educação infantil, era uma assistência, né, para que tivesse um local, para que, primeiro, né, uma assistência para essas crianças que muitas vezes não tinham nem o que comer, né, depois se passa a ser um direito dessas famílias, né, para que tenham um local para que possam deixar seus filhos, né, para que possam trabalhar, depois começa a ser um direito da criança também, né, então hoje a gente tem como, mas também da família, né, então, o motivo que as crianças colocam são diversos, né? Então, alguns é porque precisam trabalhar, precisam ter um lugar onde a criança fique no momento que trabalha, né?
Para outros é porque entende como um momento de socialização, né, importante para interagir, né, outros não é porque vão trabalhar, né, é porque às vezes acontece de que não quero, nesse momento, não quero ficar com a criança, então ele vai estar na escola, né? Então elas trazem, não existe o melhor, né, a melhor forma, o jeito correto ou não correto dessa criança vir para a escola, então tá errado, né? A mãe não trabalha, para que traz a criança para a escola? Né? Então, se a gente entende, né, a gente enquanto professora que está lá, né, entende que é um direito dessa criança estar na escola, né, então, não importa o motivo, né, o que importa é que essa criança está lá, e no momento que ela está lá, né, eu vou proporcionar para ela o melhor, né, em termos de bem-estar, em termos de experiências, né, experiências de relacionamentos, experiências culturais, experiências de linguagens, né, então elas trazem isso também, né, esses diferentes motivos, né, e que não é nosso papel ali, né, ficar julgando, né, então muitas vezes, aquele dia de chuva, né, e a gente vê as crianças na escola, né, e aí, ele nem trabalha, por que não fica em casa? Não, essa criança, direito dela estar ali, né, independente do motivo que essa família coloca, né, ela está ali, né, deixa eu ver o que a Cris coloca aqui. Na escola do meu filho não é o dia das mães, dia dos pais, existe o mês da família e entre os contextos familiares, uma mãe, um pai, uma avó, uma tia, sobre quem é responsável por aquela criança. Culturas, elas são suas particularidades de cada família. No retorno híbrido, muitos têm discutido isso nesse momento, no retorno híbrido. Do que tu diz, Cris? Eu falo, prof, dessa questão agora, né, porque como você está falando de as questões que levam, né, as pessoas, as famílias a encaminharem seus filhos, né, para a educação sexual, eu digo nesse momento, né, agora muito tem sentido, né, eu não vou levar, o meu vai, mas a gente não conhece os contextos das famílias, né. Sim. Então, a escola tem que ser neutra, né, nesse momento, né. Sim, e até assim, né, se a gente pensar, bom, se é um direito da criança, né, é um direito dela estar na escola, sendo esse momento, estar online, então, é um direito da criança estar na escola também, né, então, se a gente pensar assim, tudo que essa criança deixou, né, nesse tempo aí, né, nesse 1 ano, né, mais de 1 ano, né, se a gente considerar agora que a gente está no meio do ano, então, mais de 1 ano, né, tudo que ela deixou de viver por não estar na escola, né, interação, e levando em conta esses contextos, né, diferentes contextos dessas famílias também, né, então, se a escola está aberta, né, ela está disponível para que diferentes contextos, né, diferentes motivos, né, façam com que as famílias ou fiquem com as crianças em casa, né, ou que vão para a escola, né. Então, é um momento, com certeza, né, de que essa discussão venha à tona, né. Vocês podem ir fazendo colocação aí, gurias, né, porque a ideia acho que é da gente ir discutindo, né, e trazendo, né, pensando essas questões, né, a partir do que a gente vivencia também, né. Deixa eu pegar aqui no texto. Então, elas vão trazendo, né, essa questão dos diferentes contextos, o que leva essas famílias, né, a levar as crianças para a escola, né, vão trazendo a questão da transição, né, das crianças da casa para a escola, né, e aí se a gente pensa nisso, né, ela sai de um contexto particular ali, né, da família, às vezes uma família maior, uma família menor, né, uma família que tem essas relações muito próximas, né, com os vizinhos, relações de ajuda mútua, né, e então a criança, ela tem aquelas relações que ela já estabeleceu ali com aquelas pessoas mais próximas, né, no momento, então, que acontece essa transição, né, da casa para a escola, ela passa de um ambiente mais privado, né, mais seu, que ela conhece,
para um ambiente mais de vida coletiva ali, né, que é a escola de educação infantil, né? Então, de que forma que a gente faz essa transição, né? Como é que a escola se prepara, né, para essa transição, né, para esse momento de inserção dessa família nesse novo ambiente, né, e que para a escola também é novo, né, também é novo porque são novas crianças que entram, são novas famílias, né, são novas culturas que vão estar ali se relacionando, né, dentro da escola. Então, elas vão trazendo esses momentos de transição, né, e elas trazem a questão do apego e do desapego, né. Então, a criança nasce, né, chega ao mundo e ela vai construindo vínculos, né. Então, vínculos, geralmente aquela pessoa mais referência, né, aquela primeira pessoa referência, né, que é a mãe ou é o pai, né, aquela pessoa mais próxima dela, né, ou a avó, né, aquele que cuida mais, né, que fica mais tempo com essa criança. Então, se constrói todo um vínculo, né, todo um apego, né, com alguma pessoa, geralmente em particular, né, depois, quando ela vai crescendo, ela vai estabelecendo outros vínculos, e aí se precisa de um momento de desapego, né, que é esse momento que a criança, então, vai para a escola, né. Então, de que forma que é feito, né, esse momento aí, né, de que forma que é pensado esse momento, né, de desapego, né, para que um novo apego aconteça, né, com pessoas que ela não conhece, né. Então, aí a gente pode pensar, né, gurias, nas diferentes experiências que vocês já tiveram, né, quem é mãe já deve ter tido a experiência, né, do filho na escola, ou às vezes um sobrinho, né, ou até às vezes quem é monitora, né, quem foi monitora de escola, né, passou por esse momento aí, né, de ver esse momento desse desapego, né, que às vezes acontece como uma ruptura muito grande, né, da família, né, ou das pessoas que estão mais próximas dessa criança, para a escola, né, por isso que a gente fala, né, nesse termo muito mais de inserção do que de adaptação, né, então não é retirar a criança da sua família, né, para colocar no novo ambiente, na escola. Então, ela vai chorar por uns dias, não tem problema, mas depois ela se acostuma, né? Então, não, a escola não é lugar da família entrar, né? Então, eu pego lá na porta, né? E aí a gente, no momento que vai fazendo essas rupturas, né, a gente não pensa nessa família, a gente não pensa nessa criança, né? Que sentimentos estão carregados ali, né? Então, todo um processo para que um vínculo se construa, né? Então, essas primeiras experiências da criança na escola, né, esses primeiros momentos, eles são fundamentais para que a criança depois consiga estar segura na escola, né, se sinta pertencente àquele grupo, né, e não só a criança, mas a família também, né? Se a família não tem segurança, né, do que a criança faz na escola, ou de que forma que vão cuidar, né, dessa criança no momento que ela não enxerga mais, né, então, principalmente quando são bem pequenos, né, os bebês que não vão contar, né, como é que aconteceu, né, então, a importância desse momento, dele ser planejado, né, dele ser pensado, dele ser conversado, que as famílias participem, né, lá nos slides vai trazer, assim, algumas estratégias, né, que é a perspectiva italiana lá de Reggio Emilia, né, algumas estratégias que eles utilizam, né, então, às vezes eles utilizam o inserimento em grupo ou o inserimento individual, né, são duas estratégias, assim, bem interessantes, né, só que sempre a família junto, né. É claro, a gente pode pensar assim, são realidades diferentes, com certeza, né, são realidades diferentes, né, mas a gente pode se utilizar desses exemplos, né, e dessas experiências para pensar algo mais próximo para cá, né, então, essa família, ela tem que ter uma proximidade, conhecer essa escola, ser escutada, né,
conhecer, a professora conhecer de que forma que essa família alimenta essa criança, né? De que forma que essa família troca a fralda dessa criança, né? Por quê? Para a gente ir fazendo essa transição da forma mais cuidadosa possível, né? Da forma que acolha muito mais essa criança. Então, já é uma pessoa estranha, né? E ainda se eu vou fazer tudo diferente, né, daquele adulto de referência ali, né, que faz com a criança. Então, se pudesse, né, que essas famílias entrassem na escola, né, ter abertura para essas famílias, daqueles primeiros dias, né, gurias, do processo de inserção, né, mas não é assim participar, deixar a criança ficar no pátio, né, que essa família pudesse entrar realmente na sala, né. Aí a gente vê aqui que se faz isso, né, horários diferentes, né, tempos diferentes para as crianças, se faz grupos, né, grupos menores. Então são algumas estratégias, né, que se usa para esse momento aí de transição, né. E as autoras aqui, elas vão trazendo elas trazem algumas estratégias também, né, mas elas vão trazendo algumas ideias e algumas reflexões para a gente pensar esses momentos, né. Então, no momento que a gente escuta essas famílias, né, elas nos contam, né, da gente não entender, então entra de novo a questão do julgamento, né, não entender como certo ou errado, né, mas que são formas diferentes de alimentar, formas diferentes de trocar uma fralda, formas diferentes de criar essa criança, né, e é dessa forma que a criança conhece, é dessa forma que ela conhece o vínculo, o apego, né. Então, que essa transição, ela aconteça... A Larissa disse que na escola era um bom período de inserção, bem como eu comentei, e a Cris disse que já presenciou os dois extremos. A gente vê diferentes formas, né, gurias, de vivenciar esse momento, né. Eu acho que está muito na concepção, né, de como que a gente acredita que é esse momento, né. Eu acho que essas próprias palavras, né, elas já trazem aí carregado de uma concepção, né. A gente tem também a prefeitura, que dá um tempo de que isso aconteça, né, é uma semana, 10 dias, né, esse é o período, né. A gente tem muito essa visão de que família não entra na escola, né, a família atrapalha, né? Então, se a gente pensa assim, é muito difícil se estabelecer os vínculos, né? Eu lembro quando o Pedro estava na EMEI, que ele teve uma coleguinha, foi muito difícil a inserção dela. Mas, assim, não era culpa da escola, eles já não sabiam mais o que fazer. Eu lembro, assim, de passar quase um mês da escola e chegar na escola e a menina tá no vidrinho lá da EMEI chorando. Ela não saía, ela botava a cadeirinha no vidrinho. E tentaram de tudo, a mãe ficar dentro da sala, ficar muito pouco tempo, a mãe vir buscar, e a mãe morava dobrando a escola, né? Então tinha também essa facilidade, era muito próximo. Só que assim, era um horror, e depois de muito tempo, mesmo quando a mãe passava para ir a algum lugar e a menina visse pelo vidrinho, porque ela ficava hipnotizada naquele vidro, a mãe passar, ela chorava de novo, era de cortar, a gente ficava muito mal de ver aqui. A Tata chorava, sabe? A escola não tinha mais o que fazer, elas tentavam de tudo. A mãe ficava praticamente o dia na escola lá e nunca conseguia fazer essa separação. Foi muito difícil, coitadinha, foi horrível. Aí eu fiquei pensando que todo o processo a escola fez, mas ali no individual não tinha nada que funcionasse assim, sabe? Tava sendo tudo muito novo para aquela criança, a separação da mãe estava sendo muito sofrida, assim. E às vezes a mãe também, né? De que forma que essa pessoa que faz esse processo, né, de inserção, também encara esse processo, né? Às vezes é muito sofrido para a mãe, né? Muitas vezes né? Elas até comentam, né, que a mãe se sente, essa pessoa, né, no texto elas comentam isso, que ela pode se sentir menos, né? Se sentir que alguém vai tomar o lugar dela, né? Ou sentir que vão ver a forma como ela cuida, né? Vão comparar,
né? Então, são muitos sentimentos, né, gurias, que carregam esse momento, uma culpa, né, muitas sentem culpa por estar deixando a criança, né, e a gente acaba passando isso também para as crianças, né, enquanto mãe, enquanto, né, pai, né, passa isso também para as crianças, né, então é um processo muito delicado, né, e que ele tem que ser encarado mesmo como um processo delicado, né, que vai levar tempo, que não é igual para todas as crianças, que pode a criança ficar bem e daí a 3 meses a criança começar a chorar e ter que começar todo um processo de novo, né? Podem todos estar bem e lá no meio do ano entrar outra criança, né? E a turma toda começar um outro processo, né? Então não é um processo assim que a gente possa dizer, é 1 semana, é 10 dias, para algumas crianças para outras não, né? Então olhar como um processo delicado e que realmente tem que ter paciência, né? Às vezes tem que trocar a pessoa que leva, né? Porque o vínculo pode ser muito forte com a mãe, mais difícil ainda, né? Então, uma outra pessoa levar, né? Então, e muitas vezes a gente encontra algumas famílias que não conseguem, né? Que tiram a criança, né, da escola, que tentam num outro momento, porque realmente é muito sofrido, né? Então, tem que ser um processo, o ideal, né, o bom seria que não fosse assim, começou a escola, então, as crianças entram, né? Não, que fossem feitas reuniões, né? A criança vai nessa escola, brinca, né? Primeiro, junto com as pessoas que ela conhece, que ela tem um vínculo, ela vai estabelecendo um vínculo com aquele espaço, com aquelas pessoas que estão ali, mas não separada do que ela tem como referência, né? Para que depois que ela vá conhecendo essas pessoas, esse lugar, vá tomando, se sentindo, pertencendo a esse espaço, aí aos pouquinhos essa família vai saindo, né? Só que, claro, se a gente pensar isso, esse seria o ideal, né? Mas se a gente pensar isso numa realidade, né, de famílias que precisam trabalhar, que às vezes não tem uma outra pessoa que faça esse processo, né, de inserção, assim, de uma forma mais demorada, né, de uma forma mais delicada, e aí fica complicado, né, então a gente vai tentando, né, formas, e para cada criança a gente tem que tentar de formas diferentes, né, porque para cada uma vai significar de uma forma diferente. Deixa eu ver o que estão colocando aqui. Júlia, eu tinha um colega que chorava para entrar na escola e largar a mãe, ainda no 5º ano. Pois é, viu? Então não estamos falando só em educação infantil, né? A minha inserção na escola foi bem tranquila, mas do meu irmão não, chorava bastante, a mãe tentou de tudo. Mamãe do relato da Charlene, ela até tentou deixar uma foto dela com meu irmão, mas aí mesmo que ele chorava vendo a foto. A gente vai tentando, né, estratégias, alguns levam algum objeto, né, da sua casa, né, eles gostam muito, as crianças gostam bastante de fazer isso, né, levar algum objeto de casa, né, que represente a sua casa, né, então, para deixar mais próximo, né, a casa mais próxima da escola. Conheci um caso assim, diz a Cris, mas tinha outros entraves por trás. A mãe dizia que iria fugir de casa, sair, não voltar mais nos momentos de estresse. Aí as crianças ficavam com isso na cabeça. Uhum. A gente vai vendo diferentes realidades ali, né? Pois é, não sei o contexto por trás, mas me lembrei desse meu colega. Muito triste, a criança não relaxava na escola, com medo de que ninguém buscasse ou quando chegasse em casa a mãe não estivesse. Uhum. Então é um contexto que a gente nem imagina, né, o que acontece ali por trás, né. Então, são momentos bem delicados, assim, né, por isso que a gente não pode lidar com ele de uma forma homogênea, né, preparar de uma mesma forma para todas as crianças, né? É importante, antes dessa entrada, né, ter esses momentos de conversa com a família, né, de ter uma forma, assim, de acolher, né, essas famílias que chegam, né, fazer algumas atividades, né, às vezes até alguma coisa relacionada à alimentação, para chamar essas famílias, né,
Então, a gente tem que achar formas, né, conhecer primeiro que comunidade é essa que a escola está inserida, né, qual a realidade dessa comunidade, né, para aí a gente se preparar de uma forma a acolher essa comunidade, né, e ter esse processo, sempre entender que a inserção não é só da criança, né, ela é da criança, da sua história, da sua família, daquele contexto que ela vive, né. Depois aqui as autoras vão trazendo, né, do texto, a forma como essa família se sente acolhida, né, e a forma como também essa família vivenciou o seu processo de escola, né. Então, a família também, às vezes, entender que ela pode participar da escola, né, que ela pode se fazer presente, né, isso a escola também tem que mostrar, né, porque muitas vezes a experiência que a gente teve enquanto criança de escola é de não participação, né, ou entender que, não, isso é papel da escola, né, não é meu papel. Então, depois que a criança entra, né, é a responsabilidade da escola, não é mais minha. Muitas famílias também têm esse entendimento porque viveram isso no seu processo também, né? Então, a escola também se mostrar aberta, né, a esse novo relacionamento aí com a família, né? Buscar essa família para conversa, né, para escuta, para fazer atividades, né, às vezes a gente vê, né, fazer alguma culinária com as crianças, né, ou ensinar a fazer alguma, sei lá, um pai que trabalha com madeira, fazer alguma coisa para as crianças ali na sala, né, e trazendo essa família, né, de diferentes formas, não apenas numa reunião, né, ou numa festa que a escola faz, né, mas ir trazendo, buscando trazer essa família em outros momentos também, né. Não sei, Guri, se vocês querem comentar alguma coisa aí de momentos que já... Quer falar alguma coisa, Larissa? Tu colocou ali, né, que a escola fazia, né, as gurias foram trazendo alguns relatos, assim, a partir do que lembram da sua inserção, né, ou do que viram. Eu acho que não tá pegando o microfone. Não, tá. Saiu, vou voltar. A Juliana disse, a minha filha tinha um colega no nível 1 que a criança chorou o ano inteiro. O choro é uma expressão, né, que nos mostra que não tá bom, né, então a gente tem que ter um olhar para esse choro. Tá baixinho? O fone não vai funcionar. Agora desculpa. Não, eu queria dizer, eu lembro que na escola era bem como tu tinha dito. Eu lembro que elas faziam uma reunião com a família e com as crianças, aí ficavam aquela tarde inteira lá na escola, as crianças conhecendo o ambiente, a família, os professores, tudo. Aí depois começava a inserção de maneira individual. Uhum. A criança ia, ficava um tempo, aí ficava aquele tempo com o pai, daqui a pouco no outro dia o pai saía e ficava só a criança dentro da sala. E assim, criança por criança, até que daqui a pouco todo mundo ficava. Uhum. Aí, claro, sempre tinha um que chorava mais. Até que aí, às vezes, o pai ficava mal de ter deixado a criança, porque a criança já não queria mais saber dele. Chegava na escola e já pulava no braço da professora. Isso também. Tinha os dois lados, assim, mas era bem tranquilo, assim. Não importava, assim, mesmo que tivesse, por exemplo, um período de 10 dias, sempre puxavam uns diazinhos a mais, se elas viam que a criança realmente não estava ficando, se não estava gostando, se não estava legal. Era bem bom, assim, porque a família sempre teve liberdade para estar na escola. Uhum. Tanto que nos períodos de avaliação, assim, era com as famílias, era sempre atividade com as famílias. Alguma conversa, pintura, era tudo com as famílias, assim, nada era assim, só as crianças e a família não participa. Uhum. Então era bem bom, acredito que isso deixava também as pessoas, tanto as famílias quanto as crianças bem confortáveis. Porque sempre tinha a possibilidade da família ir, a família conversar, tudo, assim, sempre teve. Sim. São diferentes realidades que a gente vai observando, né, e se a gente pensar assim, é um encontro muitas vezes de conflitos, né,
Porque tem todos esses sentimentos que a família traz, né, muitas vezes de culpa, ou então de, será que vão saber cuidar da forma que eu cuido, né, será que vão deixar chorar, a gente escuta muito isso, né, será que vão deixar chorar muito tempo, alguém pode beliscar e a professora não vê, né, ou a professora pode maltratar, né, então são muitos sentimentos e um imaginário, né, muito grande, né, e para a gente simplesmente chegar e tirar essa criança do colo, né, e não, agora tu vai embora, porque, né, então esses sentimentos, eles precisam ser escutados também, né, e essa família precisa ver de que forma que essa criança é tratada na escola, né, de que forma que esses adultos que estão ali na escola vão... que ações são essas que vão ser feitas, né, então se a gente pudesse, né, observar a pessoa que leva, né, sendo mãe, pai, uma avó, de que forma que ela troca essa fralda dessa criança, né, ou então ir fazendo esse desapego, né, junto com o apego que vai ter com a professora, né, e fazendo isso de uma forma conjunta, né, para essa família também ir se tranquilizando e percebendo, né, de que forma que esse processo se dá, né, que ele não é alguém que vai substituir essa ação dessa família, né, eu como professora não vou substituir a mãe, né, são relacionamentos diferentes que vão ser criados, né, elas trazem um exemplo que muitas vezes a professora é quem acompanha os primeiros passos da criança, né, então se a gente pensar assim, uma criança que fica em turno integral na escola, né, os pequenos, a gente tem ainda muitas escolas com turno integral, né, os bebês, então a professora muitas vezes acompanha, né, o professor acompanha muito mais essa criança, né, o desenvolvimento, o crescimento, a evolução do desenvolvimento dessa criança do que a própria família, né, então tem essa relação de conflito, de ciúmes, né, de alguém que está tomando o meu lugar, aí vem a questão da culpa por ter deixado na escola, né, então esses sentimentos, eles precisam ser trabalhados, né. Então, não tem forma melhor de trabalhar do que a partir do diálogo, né, no momento, né, que momento a gente estipula ali na nossa rotina, né, depois com as famílias, de conversa, de contar, hoje ele fez isso, né, a importância do registro também, né, de ter fotos, de ter vídeos, né, para que essas famílias também vão acompanhando, né, e aí com isso elas vão confiando no trabalho da escola, né, a gente precisa também criar esse vínculo, né, essa conquista aí, a Júlia. Entendo completamente esse sentimento dos pais, mesmo não sendo mãe, mas imagino que se eu fosse também me preocuparia muito com o bem-estar dos meus filhos e essas questões de chorar demais e afins. É realmente difícil não saber o que vai acontecer no contexto escolar. Nunca queremos que as crianças sofram, com certeza. De fato, muito importante essa discussão, também considero essencial essa troca entre escola e família para que seja significativa e especial para todos os envolvidos. Com certeza, né? Porque, e para os professores também, né? É um momento difícil. Eu trabalhava com a entrada, né? Eu tinha turma que eu trabalhava com crianças, eu tinha a primeira turma, assim, da escola, não era um berçário, era crianças de 2 anos, né? Então, era a primeira entrada, assim, das crianças, né, e era uma semana, assim, as semanas, né, que na época a gente chamava de adaptação, né, eram muito difíceis, né, era muito choro, era famílias na janela, né, assim, a janela era mais alta, e aí a gente só via, assim, umas conversinhas, assim, então a família ficava na janela para escutar o que acontecia dentro da sala, porque a gente não tinha esse processo, né, da família entrar, né, da família participar. Então, quando a gente vai percebendo a importância disso, né, e vendo, assim, o quanto esses sentimentos aí que estão envolvidos, tanto das crianças, quanto das famílias e também dos professores, né, porque é um momento que a gente vive muitas vezes angustiante, né, de ver uma criança chorar, de não saber o que ela quer, né, às vezes eu dizia assim, eu também quero minha mãe. Chegava uma hora assim que eu não sabia mais, né, o que falar com as crianças, eu dizia, eu também quero minha mãe, eu vou chorar também. Aí eles paravam e me olhavam assim, bem sérios, né, tu tem mãe?
eu tenho mãe. Então, tem momentos, assim, então, para as professoras também é um momento difícil, né? Então, é um momento muito delicado para todos que se envolvem com isso, né? Então, que tem que ser muito bem planejado, né? Muito bem pensado, né? Ter paciência. Então, por isso que eles colocam, né, nessa perspectiva italiana, é um momento que delicadamente, cuidadosamente vão se construindo os vínculos, né? Então, é um momento que precisa de tempo, né? De tempo, de espaço, de escuta, de diálogo, né? E que envolve toda a escola, né? Não é só aquela turma ali que está passando por aquele processo, né? Para seguir aqui. Que a um certo ponto elas colocam que cuidar da relação que estabelecemos com as famílias das crianças não é exatamente uma opção para os profissionais que atuam nas instituições que os recebem, mas é uma condição necessária, né? Então, com certeza, estabelecendo um vínculo, gurias, no momento que a gente estabelece um vínculo com as crianças e com as famílias, né? Aí a gente consegue realizar o nosso trabalho, né? Fazer as nossas práticas, ter momentos de pátio, ter momentos de alimentação tranquilo, momentos de troca de fralda, porque o vínculo foi estabelecido. Agora, se a gente não estabelece o vínculo, tudo fica mais difícil, né? Tem que ter o vínculo para poder ter a confiança, né, para poder as crianças se sentirem pertencentes àquele espaço, né? Às vezes a criança constrói o vínculo com uma pessoa mais próxima, né? Então, quando é berçário, geralmente a gente tem aí, né, nas EMEIs 2 professoras, né, e uma auxiliar, né? Geralmente esse é o desenho assim que se tem. Então, às vezes essa criança vai construir o vínculo com uma das professoras, com a outra não, né? Ou vai construir o vínculo com o auxiliar. Eu tinha uma das crianças, eu lembro que foi com a diretora da escola, porque ela estava sempre junto, assim, então, os primeiros dias, assim, ela teve que ficar junto comigo, então tinha uma criança específica que só ficava com ela, né? Então, elas vão escolhendo pessoas, né? Algumas pessoas, às vezes é porque faz alguma coisa que é mais parecida com aquela pessoa, né? Com a sua mãe, ou com o seu pai, ou com a avó, né? Então, a gente vai construindo esses vínculos, e aí não tem problema, né, que seja essa pessoa em específico. Depois, aos pouquinhos, né, essa criança vai ampliando essas relações também, né. Então, acho que é bem importante essa discussão para a gente entender esse momento, né, a importância desse momento, né, e a importância da gente olhar para esse momento como essa tríade, né, escola, família e as crianças, né. Elas trazem aqui, né, que os valores, o modo de funcionamento, os padrões da instituição pode não coincidir exatamente com aqueles da família. Isso não precisa significar que não possamos dispor-nos a aprender uns com os outros, né, para trazer essa perspectiva, assim, de que é um momento realmente de aprendizado, né. Aprendizado com essas diferentes culturas, diferentes formas de agir, de cuidar, né, e não de julgamento. Tá? Gurias, o texto, o Hugo já está acostumado, né, com gurias. O texto continua, assim, né, tem questões bem importantes, assim, né, fala na continuidade entre os contextos, isso também é importante, né, a gente pensar não como uma separação, né, mas como uma continuidade, né, e como uma complementaridade, né, e a gente tem isso lá na LDB, né, que é uma ação complementar ao cuidado e à educação da família, né, que é a educação infantil é isso. Então, tem que ter essa continuidade, né, entre os contextos, entre a família e a escola, e não uma ruptura, né, então isso também é bem importante, tá? Acho que a gente trabalhou, assim, alguns pontos principais, assim, né, traz também a questão da responsabilidade compartilhada, né, então a escola e a família compartilham da responsabilidade da educação e do cuidado das crianças, né. Então, por isso a importância de ter esse diálogo, né, de ter essa escuta,
tá? Elas trazem ali algumas estratégias, né, que a gente já foi conversando. Nos slides também traz várias estratégias, assim, né, que são utilizadas para a gente pensar aí esse momento, né, de uma forma que seja um pouco mais tranquila e não de ruptura, tá? A gente tem também, gurias, ali eu não sei quando funciona o atendimento, é 1 hora, como é que você se organiza? 1 hora de atendimento, tá? A gente tem uma proposta, né, de atividade avaliada, né, para quem já olhou ali, né? Aí eu queria conversar um pouquinho com vocês, ver se vocês leram, se entenderam, se tem alguma dúvida em relação à proposta. Eu coloquei ali que ela pode ser construída individual, né, para aqueles que acham que é mais difícil, assim, de reunir, pode ser em dupla ou em trio, tá? O trio é o máximo, tá? Que senão fica muita gente no grupo, né, já fica mais difícil de trabalhar, tá? Então, o que vocês vão fazer, né? Vão elaborar 5 princípios, então, a partir da aula 1, 2 e 3, tá? Vamos pensar em 5 princípios. O que é um princípio, né, gurias? É o que vocês entendem como essencial, né, como fundamental, quando pensam a educação de 0 a 3 anos, a partir das questões que a gente já trabalhou, tá? Então, sempre com foco no acolhimento e na ação autônoma das crianças, né? Então, pensar em 5 princípios para uma proposta pedagógica, né? Para a construção de uma proposta pedagógica com crianças de 0 a 3 anos, tendo esse foco, tá? Do acolhimento e da ação autônoma. Então, o princípio ele vai ser elaborado a partir de uma frase, né? Geralmente, né? Uma frase que vai expressar, né? O que vocês consideram como sendo fundamental para essa proposta pedagógica, tá? Então, vão trazer lá escrito, né? O princípio e vão fazer uma justificativa, né? Por que vocês entendem que esse princípio ele é fundamental, tá? Então, nessa justificativa é que vai fazer a relação, né, com os materiais que a gente trabalhou. Se quiser, pode trazer citação, se não quiser, não precisa trazer citação, não precisa trazer citação em todos eles, né, mas tem que estar ali a articulação entre o que vocês escolheram como princípio e o que a gente vem trabalhando, né, então vamos usar para isso aquele texto, ai que amor, acordando, aquele texto sobre ética e cuidado, os materiais da aula passada, né, os vídeos e o texto dessa semana, tá? São essas 3 temáticas aí, né? A questão da indissociabilidade entre cuidar e educar, a contribuição da saúde e a questão da inserção, tá? Vão ser 5 princípios, todos eles vindo com uma justificativa, tá? Não precisa ser coisas grandes, gurias, tá? Então, pode trazer o princípio e a justificativa, outro princípio e a justificativa, outro princípio e a justificativa, tá? Coloquei ali, no máximo, duas laudas, né? Acho que foi o que está colocado ali. Então, não é um trabalho extenso, né? Mas, claro, tem que pensar no momento que vai construir esse princípio, né? De que forma que vocês vão organizar, né, esse princípio. Esse princípio tem que ser algo que vocês acreditem, né, para poder justificar, tá? Alguma dúvida? Aí tem até o dia 15 de julho para ser postado, tá? E tem aí, então, 10 dias, né, para a construção desse trabalho, tá? Aí é importante só que vocês, todos do grupo, postem, tá? Mesmo que seja o mesmo trabalho, mas que possam, para ficar o registro ali no AVA de todos os trabalhos, para eu poder fazer o comentário, colocar a nota ali, vale 13,5 esse primeiro trabalho, tá? Depois a gente vai ter mais 2 atividades. Alguma dúvida? Eu perdi quando tu falou quantos no grupo. É até 3. Até 3, tá. Isso, tá? 1, 2 ou 3. Dúvidas? Não? Bom, se tiver, podem me chamar, né? Podem mandar mensagem, podem mandar e-mail, aí a gente vai conversando. Eu gravei o encontro,
tá? Vou colocar lá no grupo para quem não conseguiu participar. Certo? Então, tá bem. Beijo para todo mundo. Uma boa semana. Tá? Se cuidem. Nos encontramos terça que vem. Tá bem? Tchau.